seja bem-vindo a mais um Repensar. Hoje nós trataremos de um assunto muito importante para a sociedade, mas também muito agradável, porque o livro que comentaremos é direcionado à criança. E quando a gente fala de criança, a gente fala de uma forma agradável, alegre, festiva. A nossa convidada de hoje é Eulália Bueno e o livro que ela nos traz é Estelinha, a estrelinha que não ficou sozinha. Seja bem-vinda, Eulália. É um prazer tê-la aqui conosco, trazendo esse livro tão agradável mesmo. Não é porque nós estamos aqui com você que a gente está elogiando. Realmente é um livro bastante interessante e agradável de se ler. O prazer é todo meu, ainda mais de te conhecer pessoalmente, estar aqui neste programa, que também é extremamente agradável e informativo. E realmente nós estamos muito felizes com a venda desse livro Estelinha, com o alcance que ele está tendo junto às crianças, mas também junto aos adultos, porque ele vem explorando aquele nosso lado infantil, que não deve morrer nunca. Exatamente. Não é? Quando a gente fala que é direcionado à criança, porque o tema é a criança. Mas quando a gente lê, a gente volta um pouquinho lá naquele tempo de criança e deixa, como você disse, deixa aflorar esse nosso lado infantil, que é bom, né? É muito importante. Eu acho que se ele faltar, nós não teremos criatividade, ânimo, espontaneidade, alegria para enfrentar os dias atuais que estão tão conturbados, não é? Bom, mas antes da gente falar do livro, a gente quer falar um pouquinho de você. Então, eu lendo lá a contracapa, eu vi que você não é nascida no Brasil. Então, a gente quer saber de onde você veio. Essa coisa se você é espírita, se esse livro é direcionado somente para as crianças espíritas, né? E se essa tarefa, né, de escrever para a criança, e até mesmo a gente já sabe que você tem outros livros, sim, se isso é uma tarefa complicada, você é médium, não é médium, enfim, vamos falar sua ficha. A minha ficha. Ainda bem que você só está pedindo a minha ficha desta vida. Isso, só. Então, eu nasci em Portugal, mas eu vim de lá muito pequena, vim completar ainda 3 anos no Brasil, então me considero até mais brasileira do que portuguesa, que eu casei, constituí família, tenho sim mediunidade, sou espírita desde criança, fundei uma casa espírita há 16 anos que eu dirijo até hoje em Santos, o Lar Espírita Caminho do Cristo. E a parte mais interessante é que quando eu escrevi esse livro, que não é mediúnico, sim, é de cunho próprio, eu não escrevi para publicar e nem restringido à criança espírita. Então eu escrevi esse livro para minha filha, a minha filha mais nova, que ainda bebezinha eu criei o hábito de contar histórias para ela. Aliás, é um hábito que eu tenho até em palestras que eu realizo, eu sempre inicio as palestras com uma história e encerro com outra história. É interessante porque a coisa fica bem marcada, né? Exatamente, essa coisa da fábula, da lenda, eu acho que trabalha muito mais facilmente, atinge muito mais facilmente os nossos sentimentos. E você assimila o conceito ou o ensinamento contido, né? Porque de repente você não vai se recordar das definições inseridas na palestra. Mas quando você recorda da historinha, automaticamente você acaba recordando do que foi abordado no transcorrer da palestra. Exato. Então é um hábito que eu tenho de contadora de histórias desde muito pequena. Para dormir, como toda criança, ela tinha aquela teimosia de não ir dormir cedo. Eu falava, mas como é que ficam os seus amigos do arco-íris que estão esperando por você? E aí eu fazia toda aquela viagem dela da cama, através do arco-íris, para do outro lado, no jardim do arco-íris, encontrar os amigos. Aí um dia ela falou para mim, mãe, escreve um livro para mim com as suas histórias. Eu falei, mas as minhas histórias, elas nascem e morrem todos os dias, porque eu conto e depois eu me esqueço. Isso. E aí numa noite que estava uma trovoada muito intensa e ela tinha medo, eu quis dizer para ela que além das nuvens, além da trovoada, tinham estrelas brilhando. E comecei a contar a história da Estelinha. Só que dessa vez, logo eu acabei de contar a história, eu escrevi. Interessante. E já tinha o nome todo? Você já deu o nome? Você já criou o nome ali na hora? Não tinha nome. Até foi interessante que depois
conhecendo a Regiane, que foi a ilustradora dessa historinha. Nós juntas, ela falou, eu posso ilustrar esse livrinho? Eu falei, ilustra, mas vai ficar aqui com a gente. Não tem problema, porque eu me emocionei, queria fazer os desenhos, ela é desenhista. E aí nós colocamos o nome Estelinha, a estrelinha que ficou sozinha. E quando foi dirigida a editora AM, então foi feita toda a abordagem da história, eles resolveram acrescentar um não, porque realmente no final ela não tinha ficado sozinha. Exato. Porque ela venceu aquele estrelismo dentro dela de querer aparecer e ficou isolada, e posteriormente ela reconheceu que o trabalho, para ser bem feito e complementado, a gente nunca pode fazê-lo sozinha. É interessante que você me faz lembrar de uma situação que aconteceu comigo, essa coisa de contar a história para os filhos. A minha filha tinha uma dificuldade, ela fazia xixi na cama, já com uma certa idade, que já estava fora da idade de fazer aquilo, né? Então a médica, a pediatra, me orientou a contar a história. Toda noite eu contava uma história. E todo final da história, fosse a história que fosse, acabava com uma menininha fechando uma torneira. Você sabe que funcionou? É porque você projetou a imagem no subconsciente dela. Você não disse para ela, não pode mais fazer xixi na cama. Isso. Mas você trabalhou o subconsciente dela. Então, é interessante como uma coisa parece que aparentemente é tão simples, né, Eulália? Porque uma história é uma história. Com certeza. Né? Como essa que fala da estrela, né? Não só tem um tema por trás, um conceito de vida. Exatamente. Mas também fala das estrelas, que a gente não conta para os filhos o que é estrela, o que acontece com os fenômenos da natureza. Não faz parte do nosso dia a dia. Dia a dia, exatamente. Né? Exatamente. Mas agora nós escrevemos a sequência do Estelinha, onde nós damos umas explicações maiores sobre o universo. Que interessante. Conceitos que a gente não retém. Não tenho o hábito de passar, mas quando eu a escrevi, eu quis passar principalmente que em meio à tempestade, e não vamos falar só da tempestade atmosférica, mas das tempestades morais, há sempre uma estrela brilhando. Para além das nuvens, há sempre... E esse conceito, graças a Deus, eu consegui incutir no coração da minha filha. Então, porque isso é muito bom. Muito bom. E aí você pode também incutir no coração dos pais, aqueles que não têm esses conceitos ainda muito bem assimilados. Pois é, e eu acho que está faltando a gente amenizar um pouco, porque se você liga uma televisão, o que você vê? Tragédias, violência. Então eu acho que se a gente não polvilhar o dia de alguma coisa mais suave, né, que passe mais confiança, fica difícil, principalmente para a criança, para o jovem, que não tem ainda o caráter formado. Então você pode modelar com historinhas. E você fala no livro que tem um tema na capa, tem um tema, mas a gente vai falar qual é esse tema daqui a pouco. Ok. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos com a Estelinha, a estrelinha que não ficou sozinha. Estamos de volta com o Repensar. Hoje nós estamos com a escritora Eulália Bueno, falando sobre o livro Estelinha, a estrelinha que não ficou sozinha. E como nós já dissemos, traz um tema bastante importante, porque é direcionado à criança. E também, para você que ainda não conhece o livro, ela tem uma ilustração, né? A história tem uma ilustração muito graciosa e também bastante clara ao entendimento da criança. Então, é um livro bastante didático e bastante gracioso ao mesmo tempo e importante, como nós já dissemos. Mas a gente deixou, no primeiro bloco, a gente falou do tema. Ele tem um tema, esse livro, né, Eulália? Tem. O orgulho e a vaidade, que nós, se prestarmos bem atenção, são as maiores dificuldades de todos, crianças e adultos. Então, há um hábito que a própria sociedade estabeleceu de que você tem que ser o melhor naquilo que você faz, e esse melhor nunca é o bastante. Exato. Então, você já é orientado desde pequeno a concorrer.
E, na realidade, nós não estamos nesta vida para concorrer. Nós estamos nesta vida não é para superar o outro, mas para nos superarmos. E aí nós batemos de frente com o orgulho, porque muitas vezes percebemos que não somos capazes de seguir adiante e preferimos ficar parados, estagnados, do que pedir ajuda, do que reconhecer que estamos fragilizados, não é? E vamos por caminhos que não são bons para nós. É, porque a gente tem essa coisa, esse conceito equivocado de que quem pede ajuda é fraco. É, exatamente. E não é, né? Não é, não é. E eu acho que o livro, de um jeito assim, bem tranquilo, bonitinho, meigo, vai passando essas informações, porque na realidade ela queria o quê? Brilhar sozinha. Só que o céu, perante o brilho de uma estrela, é gigantesco. Então aquele brilho se apagava. E isso acontece muitas vezes conosco na vida. Verdade. Nós queremos nos sobressair em algum setor e esquecemos que para liderar nós precisamos ter uma equipe. Exato. E ninguém trabalha com uma equipe à parte dessa equipe. Exato. Então, de repente, esse livro sim pode ser trabalhado em todos os setores de idade. Até numa empresa. Até numa empresa. É, porque você sabe que eu ouvi um conceito ontem, interessante. Essa coisa do par, né? Era um trabalho em dupla. E o comentário era que o trabalho não se realizou tão bem porque não teve uma interação. Uma interação. Então, já começa a ser um trabalho de equipe, porque Exatamente. A partir de duas pessoas, né, você já começa a formar uma equipe. É uma equipe. Então, a pessoa que estava comentando a tarefa ou a situação, ela diz assim, você precisa de ser bom individualmente falando, estar bem preparado, fazer adequadamente o seu trabalho, estudar, pesquisar, fazer o melhor que você pode fazer, que é o que você disse, superar-se. Superar-se. Né? Mas você tem que estar em conjunto com aquele outro, para que a coisa aconteça bem. Exatamente. Você tem que entender que a tua parte é para oferecer, é a colaboração, mas tem que ser complementada por outras partes, Isso. não menos importantes do que a sua. Então, se cada um fizer o melhor, fica ótimo, vai né? ficar ótimo. Esse conceito vai melhorar o mundo. E outra coisa que eu percebo, assim, as pessoas, como você falou, acham que são melhores do que as outras e, na verdade, ninguém é melhor do que ninguém. Nós somos diferentes, porque estamos, né, num estágio, cada um está no seu estágio evolutivo. Cada um é melhor numa parte, não no todo. Isso. Então, se eu juntar a minha parte com a sua parte, com a parte do outro, então aí sim nós vamos formar um todo perfeito. Sozinhos, nós não temos a perfeição. Então, esse livro pode ajudar a criança, né, Eulália? Aquela que traz tendências de outras vidas, nós que acreditamos na reencarnação. Com certeza. Você pode substituir, né, com novos conceitos, com novos hábitos, tendências anteriores, ou reforçar. Reforçar, sem deixar de incentivar a criança a conquistar o melhor. Mas não para ser o melhor entre os outros, mas para ser o melhor que ela já conseguiu ser em todas as suas existências. Que é isso que é Exatamente. O objetivo nosso, né? É o grande objetivo. É o grande objetivo. Aliás, é o título de um outro livro meu que é A Melhor Vida. Nos fazer entender que esta tem condição de ser a nossa melhor vida, se nós nos aplicarmos nela. Sim. É como a cada trabalho, né? O último trabalho, ou o mais recente, né? Para dizer o último, a gente não chegou lá. O mais recente sempre é melhor do que os outros. Sim. Porque você tem mais experiência. Exatamente, você soma as experiências. E eu acho que esse é o tema central que a gente tenta passar através do Estelinha. Você pode se superar, mas não pode superar os outros, ser melhor que os outros, porque fatalmente você está se fadando ao isolamento. Exato. Porque se você não é solidário, você fica solitário, não é isso? Você sabia que você acabou de citar a frase
que é a frase título da nossa casa: seja solidário para não ser solitário. Porque é assim mesmo, né? As pessoas fogem de você, que é mais ou menos o que acontece na história, né? Exatamente, fogem. As pessoas vão fugindo de você, porque você está sempre querendo se sobrepor ao outro. Calcar o outro, né? Calcar, fazer brotar os defeitos dos outros. Então você faz saltar aos olhos os defeitos dos outros, mas enquanto isso, você não zela pelos seus, você não consegue corrigir os seus. Então tudo vai ficando mais difícil para quem? Para você mesmo. Para você mesmo. Então ser solidário é um benefício para si. Em primeiro lugar, para nós mesmos. Acho que sempre é assim, né? Todo bem que se faz, o maior beneficiado é quem faz, nós mesmos em primeiro lugar. Com certeza não tenhamos a menor dúvida disso. Então esse livro, ele traz ensinamentos para a criança, mas aí eu volto lá também nos pais, que também têm essa tendência, porque muitas crianças, elas têm tendências ao egoísmo, à vaidade, né? E essas tendências são acentuadas pelos pais. Exatamente. Né? Então o livro vai ajudar os dois, né, Eulália? Eu acho que hoje nós vivemos uma época em que estamos vendo o retorno de espíritos senhores de uma grande intelectualidade. A gente vê pequenininhos, ainda brinquei um dia desses com os companheiros, falei, há 20 anos atrás você ia visitar um bebê, ele parecia um charutinho empacotado. Bem durinho, bem paradinho, coitadinho, nem tinha mão, você nem via a mão dele, né? Não, você não via nada, era só o olho. Hoje não, hoje você chega numa maternidade, o bebê no segundo dia já está se virando de lado. E eles estão sendo precoces em muita coisa, então isso traz para os pais o alerta de que nós precisamos cuidar deles antes. Mas não cuidar deles, principalmente eu falo isso voltada para a mulher, que tem a jornada dupla, o trabalho fora de casa, e quando retorna para o lar, ela se sente um pouco culpada por essa ausência e tenta compensar isso dando coisas. Então, ao dar coisas, o que a gente faz? Se aquele espírito já vem com a problemática do egoísmo, da vaidade, nós multiplicamos isso ainda mais nele, ao invés de corrigirmos e mostrarmos caminhos diferenciados, onde eles com menos poderiam ser infinitamente mais felizes. Muito bom. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o Repensar. Antes de continuarmos a conversar com a nossa convidada de hoje, gostaria de lembrar a você que você pode ser um divulgador da doutrina dos espíritos. Associe-se ao Clube Amigos da Boa Nova, 0812 18 38, e seja um divulgador da doutrina dos espíritos. A Fundação Espírita André Luiz agradece a sua colaboração. Nós vamos continuar aqui com você, Eulália. Bom, eu queria que você me contasse se você teve algum retorno de crianças que leram o livro, o que eles acharam, o que eles comentaram, criticaram, gostaram. Olha, nós tivemos, os retornos foram excelentes, mas teve um muito marcante, de uma mãe que veio conversar conosco, o filho de 6 anos tinha problema de convivência na escola. Exatamente por quê? Porque ele queria ser uma Estelinha. Exatamente. Ele queria que naquele grupo de alunos, a professora só tivesse atenção com ele. É aquela criança aquele que tem que fazer tudo, né? Exatamente. Então, cada vez que a professora ia atender um amigo, ele agredia outro para chamar a atenção. E através do livro ele descobriu que se ele continuasse fazendo isso, ele não ia ter nenhum amigo no final, ele ia ficar absolutamente sozinho, inclusive sem a professora, porque a escola iria expulsá-lo. Então ele refez a convivência dele, e o que é que ele pediu de presente de aniversário? Que a mãe desse de lembrança o livro para todas as crianças. Olha que bárbaro. Então eu achei isso muito interessante, fiquei bastante feliz, porque percebemos que tocou o coração. Eu acho que assim, a missão já está cumprida, né? Porque se a gente conseguir transformar uma pessoa, a gente já fez algo pela humanidade. E até por nós mesmos, né? Porque a gente vai estar aplicando aquilo que já aprendeu, né? Que já aprendeu, aproveitando bem a oportunidade.
Outro retorno é que elas querem saber o que aconteceu com a Estelinha, porque como eles, crianças, naturalmente vão crescer, Sim. e eles se identificaram com a Estelinha, então o que eles pedem? Que a Estelinha também cresça, para poder acompanhar as situações de vida deles. Então, de repente, nós que nunca pensamos em escrever um livro infantil, que quando fizemos isso, fizemos para a filha, então agora escrevemos a sequência que está prestes a ser editada pela editora M, que é o sonho de Estelinha, que vai mostrar aquele momento da criança em que ela acha que já domina todas as informações. Então ela já não precisa mais de pais, de professores, já sabe tudo, já está maduro o suficiente para fazer as suas escolhas. Então nós vamos encontrar aí uma Estelinha mais rebelde e querendo fugir de casa. É adolescente ou ainda é pré-adolescente? Pré-adolescência. Então ela já está naquele ímpeto de fugir de casa e ela vai armar situações muito interessantes que vão se identificar muito com as vividas pelas crianças, pelos pré-adolescentes e pelos pais também. Exato, né? É interessante porque assim, quando nós chegamos à condição de pais, né? A gente quer que o filho não faça o que a gente fez quando jovem. Mas é difícil passar isso, né? É difícil, mas eu até acho menos mal isso do que a gente não querer que os filhos passem o que nós passamos. E aí a gente faz os filhos pularem etapas. Certo. Nós abreviamos essas etapas que precisam ser vividas para que haja a maturidade do espírito. Então, nesse caso, você tá ajudando o adolescente a ser mais brando na sua rebeldia e o pai e a mãe a aceitar um pouco mais essa rebeldia que é passageira, que é natural da vida. Que se for bem conduzida vai favorecer o crescimento. Então, a gente tem que achar um ponto de equilíbrio. Os dois livros acho que levam a gente a pensar nesse ponto de equilíbrio, né? Nem tanto ao mar, nem tanto à terra, nem tantas proibições, mas também nem tantas concessões. Sim, Então, esse ponto de equilíbrio que para o espírito é a busca eterna. Exato. É por ele que nós estamos aqui. Agora eu falo para você, é uma responsabilidade grande, porque quantas criaturas você está influenciando, né, Eulália? Nossa, nem Isso sabe. é muito... Ao mesmo tempo que é um trabalho extraordinário, gratificante, porque a sua tentativa é de ajudar, né? Com certeza. Mas é uma responsabilidade muito grande. E a cada dia que passa eu a sinto mais. Porque você, nossa, eu estou influenciando Sim, uma coletividade. Sim, quando vem os retornos, você fala, nossa, mas um livro lá no Acre, lá no Paraná, lá em Santa Catarina, você não imagina que o livro tem esse alcance, vá tão longe. Teve pessoas que compraram 15, 20 exemplares e mandaram para Portugal, por exemplo. Então, onde está esse livro? Como é que ele vai funcionar na cabecinha de cada pessoa? Será que cada pessoa, né, cada criança principalmente, vai entender que na realidade, apesar de todas as tormentas, aqui é o céu? Porque é o espaço na eternidade que oferece a chance ao espírito dele brilhar, como uma estrela. E quando a gente brilha como uma estrela, nós podemos caminhar no meio dos problemas, mas nunca estaremos no meio da escuridão, que são duas coisas diferentes. Nossa, isso está muito lindo, maravilha. Eu acho que isso é a realidade. A gente precisa realmente mostrar isso para as pessoas. Precisa. Porque as pessoas estão muito pessimistas quanto ao futuro, né? Muito. Nós precisamos abrandar isso. Isso. É por isso que eu acho assim, pai, ao invés de você comprar um carrinho ou um jogo eletrônico para as crianças, compra um livro. Conta uma história. Você quer compensar aquela criança pela sua ausência do dia porque você precisava trabalhar para buscar o sustento da casa? Fique mais próximo do seu filho na hora de dormir. Conte uma história para ele. Aí eu lembro daquele pai que quando chegava tarde, o filho já estava dormindo e ele deixava para o filho o recado do amor dele, da estadia dele naquele momento ao lado do filho, que era um nozinho no lençol. Então faça o seu nozinho no lençol todo dia, né? Corte estrelinhas de papel, cada dia de uma cor, deixa ali. Vai enfeitando o céu do seu filho, coloque aí um quadro de ímãs, né? Põe uma estrelinha todo dia, porque eu acho que a estrela é um símbolo maior de que nós estamos sendo guiados. Não foi uma estrela
que, segundo narra as Escrituras, guiaram os reis magos até Jesus? Muito bom, muito bom. A gente ficaria aqui conversando muito Com tempo. certeza. Mas a gente agradece muito a sua Eu participação. é que agradeço. Muito carinho, muita alegria. Muito obrigada. Você quer dar alguma sugestão para o programa Repensar? Então escreva para a gente. repensar@tvmundomaior.com.br. E se você quiser adquirir este livro, você pode entrar em contato com a editora Mundo Maior pelo site www.mundomaior.com.br. Nós nos encontramos no próximo programa. Até lá!